Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu estou aqui com essa câmerazinha que é a Canon G7X Mark II. É uma câmera que eu adquiri aqui para fazer os vídeos do canal e eu vou falar para vocês nessa review resumida dela o que eu achei da câmera, algumas dicas e sugestões para você que está olhando ela e quer comprar em 2022. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. E bem, pessoal, apenas avisando, né, pra gente começar esse vídeo, eu comprei ela usada, então na parte dos acessórios que vem com ela, eu não vou entrar muito em detalhes disso, porque como eu não adquiri ela nova, eu não posso dizer o mesmo para você que pretende adquirir ela nova ainda em 2022, tá? É uma câmerazinha um pouco antiga já, ela já vai ter aí uns 4, 5 anos de lançamento, e é uma câmera que durante muito tempo foi eleita aí pelos youtubers como a melhor câmera dos youtubers, porque é uma câmera compacta, né? Como você pode ver, é literalmente o tamanho de um palmo da mão e já tem tudo incluso, a lente, tudo. É uma câmera point and shoot, que o pessoal fala, e então significa que você não tem que ficar recarregando lentes, você não precisa levar nada. Só leva a câmera e, é claro, outro conjunto de acessórios que você quiser, tipo uma bateria a mais, ou um tripé, né? Ou um gimbal, dependendo de onde você for usar. Mas no geral você só precisa disso. Isso é muito legal e é muito prático, porque quem grava vídeos pro YouTube, principalmente quem é vlogger, sabe como é chato você às vezes ter que carregar um monte de coisas, você só quer gravar uma parte da sua viagem, do seu passeio, e ficar levando uma bolsa com lentes, com vários acessórios, pode ser complicado dependendo do tipo de viagem, do tipo de coisa que você for fazer. E essa é a vantagem, né, desse tipo de câmerazinha. É realmente muito prático de você levar ela para qualquer lugar. Uma coisa legal dela é a questão do painelzinho flip que ela tem. Ela tem esse painel flip que você pode girar. Então, se você for gravar de você vira o painel e você consegue ver a gravação. E como é uma telinha grande até, ela acaba sendo muito versátil para você utilizar quando você vai gravar nos lugares. É bem rígido, inclusive, tá? A estrutura é totalmente de metal aqui. Você realmente tem uma sensação de rigidez aqui, e isso é bom. Aqui, pessoal, a gente tem os dois menuzinhos embaixo, um que abre a galeria, né? E o outro de menu, que é para onde você vai nas configurações. Até eu, que não domino essa parte de fotografia, e essa é a minha primeira câmera profissional, eu me senti realmente em casa, né, usando ela, porque é muito prático de aprender. Então você não precisa ter um conhecimento avançado e técnico em câmeras para você poder fazer algo legal com ela, né? Então assim, pessoal, na parte estética, né, por fora, as coisas que a gente tem, fora essa parte aqui que você pode colocar no seu pulso para não acabar derrubando sem querer, né? Ele tem também as conexões aqui para você poder ligar aqui a câmera, né? E ela também tem um botãozinho de conectividade aqui para você poder ligar o modo wireless dela e tá passando alguma coisa pro seu celular. E legal que aqui tem um botãozinho que quando você desce ele abre o flash da câmera. E agora eu vou mostrar para vocês em outro ângulo para a gente poder ver a parte interna dela e as configurações para vocês saberem. E bem, pessoal, aqui a gente tem um botão de menu, que é onde você abre aqui para poder configurar. E aqui ele geralmente abre na parte de configuração. Aqui quando você colocar o cartão, ele vai mostrar o tipo do cartão e o formato dele. E para você colocar o cartão, é só você abrir aqui a parte de baixo e colocar. Eu tô com esse cartão aqui, ele tem que estar nesse formato, tá? Então o cartãozinho e o adaptador, ó, você pode fazer assim, e aí você vem e coloca ele aqui de baixo. Vamos começar na parte das configurações. Na parte de fotografia, para você que quiser fazer, eu já vou mostrar para gravação, tá? No modo de gravação você vem aqui, eu costumo deixar no modo manual, tá? Mas podem ficar tranquilos que não é tão complexo, mesmo para você que nunca mexeu com essa parte. Na qualidade de imagem, eu gosto de deixar ativo o modo RAW, beleza? Porque daí ele vai deixar na qualidade melhor e no modo RAW para você poder editar. Como eu não uso essa câmera muito para fazer fotografias, né, mas para vídeos, eu acabo deixando desta forma. Taxa de informações de disparo é opcional, né? Você pode mudar o formato de grade que você quer, né? Se você quer grade com os riscos, ou se você quer essa que tem bem mais linhas de grade aqui para você escolher. Voltando aqui no menu, aqui tem display invertido. Se você ativar, o que acontece? Quando você girar a telinha, ele vai inverter o display. Então é bom porque quando você for gravar vlogs, ele já vai inverter o display
automaticamente. Esse daqui, eu não sei exatamente qual seria a função, eu não sei se é análise da imagem, né? Mas é mais para fotografias, tá? Essa parte aqui também é opcional. Depende muito de como você vai usar, né? As minhas configurações são todas voltadas para gravação, mas pode ser que você use mais para fotografias, né? É claro que vai depender de cada um, mas é mais para vocês poderem ter uma ideia de como que é a configuração, né? Como que é o menu da câmera. Configurações de Face ID, você vem aqui e você pode ativar ele e adicionar o registro. O que seria isso, pessoal? Você adiciona o seu rosto, você tira uma foto do seu rosto, de preferência com iluminação boa e sem ter muito fundo, para a câmera poder ter um rosto para poder identificar com mais facilidade e assim melhorar o rastreamento do seu rosto, né, nas filmagens. Então ela vai ter uma facilidade maior de focar. E para vlogs, ele vai reconhecer com mais facilidade quem é que está gravando. Você pode adicionar o seu rosto de alguma outra pessoa que vai usar a câmera para fazer vlogs também, e assim melhorar o rastreamento do autofoco aí da câmera. Aqui também é opcional definir botão Ring, que é a função, que é esse botãozinho aqui, e eu uso ele para essa função AFL, que significa Autofocus Lock, ou bloqueio de autofoco. Mas você pode configurar para várias coisas que você preferir. Esse daqui também é outra função que você pode ativar, AV e TV. Esse daqui eu deixei praticamente no que veio de fábrica, né? Aqui no método de autofoco, tem como você escolher autofoco de um ponto, e esse daqui que é tipo, tem um rostinho, né? E mais rastreamento. Eu deixo assim, porque ela vai tentar identificar o rosto e rastrear no autofoco, tá? Então, para você que faz vlog, essa seria a melhor opção. Vamos vir na quarta configuração de foto, e aqui a gente tem autofoco e manual foco. Eu já deixo ativado, porque eu consigo administrar de acordo com a situação. Luz auxiliar de autofoco é aquela luzinha vermelha, né, que quando você vai tirar a foto, ele tem um laser vermelho, né? Eu deixo desativado, porque até mesmo quando eu vou fazer foto de alguém, às vezes acaba ficando aquele laser na cara da pessoa, mas aqui também é tudo opcional. Foco manual segurança, né? Não sei exatamente o que significa isso aqui, né? Me desculpem, mas eu deixo ativado por garantia, né? Configuração de destaque de foco manual, deixo desativado, mas é mais para gravação mesmo, tá? Aí fica de acordo com cada um de vocês, né? E a função que você vai usar. Aqui eu não mexi muita coisa. Configuração de ISO eu deixei no modo contínuo, e no dinâmico eu deixei aqui, ó, padrão. Que no caso aí seria a estabilização. Quando você coloca a estabilização no baixo, ele vai corrigir menos a estabilização, né? Porém, não vai ter crop na imagem. No modo padrão ele também não tem crop, mas vai focar vai ter uma estabilização um pouco melhor. E no modo alto ele vai dar um crop na imagem para tentar ter um nível de estabilização um pouquinho maior, né? Aqui na configuração 5 seria a sensibilidade de ISO. Aqui no caso eu gravo padrão entre 200 e 400, tá? Aqui no meu quarto. E também é relacionado a que você preferir. Ele vai até 6400 aqui para você poder fazer as suas filmagens. E configurações automáticas de ISO tem um máximo também que você pode colocar. Você pode definir o mínimo e o máximo dependendo da situação que você for usar. No modo 6 aqui, a gente tem aqui o balanço de branco, que eu deixo no modo AWB aqui mesmo, tá? Configura aqui de acordo com o que você preferir. Eu deixo no AWB mesmo, que ele faz o balanço de branco de acordo com o que você posicionar aí. É bem legal. E ele mesmo faz esse balanço. E o estilo da foto, você pode mudar depois caso você quiser, mas eu costumo gravar nesse modo aqui, ó, fiel, mas também tem os modos personalizáveis. O interessante é que tem muita configuração da câmera, então em um vídeo vai ficar bem longo mesmo. Aqui você coloca o tamanho de gravação, então eu sempre gravo em Full HD 24 frames. Você pode gravar em Full HD até a 60 frames, caso você queira. Filtro de vento ela já tem embutido, não é dos melhores, mas ele vai tentar aí isolar um pouco o som de vento aí quando você for gravar em uma área externa. Atenuador também eu deixo no modo automático, porque ele vai corrigir de acordo com a cena aí e ativar ou desativar, dependendo de quando for necessário. Aqui nas configurações seria mais configurações da câmera, então você pode criar pasta mensalmente ou diariamente, dependendo da frequência que você grava, né? Você pode escolher o sistema de vídeo também, eu uso o NTSC. Nível eletrônico, que aí seria para você calibrar, né, a imagem. E a imagem inicial também é configuração, você pode colocar Canon ou PowerShot G7X Mark II. Modo econômico, né? Você pode deixar ativado ou desativado. Quando eu saio para passear e eu levo a câmera, eu ativo, porque ela vai desligar o display e fazer algumas outras coisas para economizar um pouco mais, né, a bateria. Se você tiver várias baterias, talvez nem precise se preocupar muito, tá? Economia de energia, né? Como eu mostrei para vocês, quando eu ligo esse modo, a cada 1 minuto ele vai desligar o display. Aqui você escolhe o idioma, se você quer deixar o som da câmera mudo ou não, se você quer dicas e sugestões de utilização da câmera, e por aí vai, né? No número 4 aqui seria a operação de touch.
né, que seria a parte do toque. Você quer deixar sensível, você quer deixar padrão. Unidades também, ó, metro, centímetro, e tem esse FT e Inch, que seria essas medidas americanas, né? E também, ó, configurações sem fio. Você pode escolher o nome da câmera e configurar o Wi-Fi para você estar conectando com o seu celular, né? NFC, senha. Então tem bastante coisa bem legal. E aqui por último a gente tem essa estrelinha que seria a configuração do meu menu. Você pode meio que configurar o menu dela, tá? Então agora pra gente poder finalizar, eu vou mostrar aqui um pouco da parte de configuração de vídeo. Aqui embaixo você seleciona qual que seria o shutter speed dela. Então para gravação, né, a 24 frames eu deixo 1/50. E aqui seria o f-stop, eu deixo no 1.8, que é aquele mais interessante para você poder desfocar o fundo do seu vídeo e aí ficar com aquele desfoque natural que todo mundo gosta para poder dar destaque no seu rosto e ficar legal num vlog. Aqui você seleciona a ISO, como você pode ver aqui tá 125, vou até diminuir um pouquinho, né? Na verdade o mínimo dela é 125 mesmo, tá? E aí na câmera você vê que já vai ficando claro ali a imagem. Aqui você consegue escolher o modo de filmagem, você pode colocar clipe curto, padrão, vídeo em time-lapse, vídeo iframe. Eu não vou entrar em detalhes em cada um desses modos, porque senão vai dar uns 40 minutos de vídeo, né? Fica até para um próximo vídeo. Aqui nessa estrelinha, nesse asterisco, você pode bloquear, né, a ISO. Então aqui no que de configuração, nesse quezinho você abre algumas configurações de vídeo, tá? E aqui novamente você pode escolher alguns outros modos. Que seria o autofoco, né? Aqui você pode escolher de novo se você quer deixar com autofoco, com rastreio ou sem rastreio. Modo RAW, se você quer ativar ou desativar. Aqui novamente você pode selecionar a configuração de vídeo, né? Seria um outro menu rápido, por assim dizer, para você poder fazer isso na hora que você for produzir, né? Para você não ter que entrar nas configurações do menu e toda vez ter que ficar fazendo isso. Filtro ND você pode colocar ou tirar, ela tem um filtro ND embutido, que é muito legal, porque em dias ensolarados você vai precisar usar esse filtro aqui, que aqui você marca essa opção de ring, e você escolhe o nível de várias coisas, né? Se você quer mais nitidez no contorno fino, que seria aqueles menos detalhes, né? Você pode colocar mais ou menos nitidez. O nível de contraste eu deixo no -2, porque eu consigo trabalhar depois no Premiere, né? Aqui o nível de saturação eu deixo no 0, porque eu mesmo configuro depois. E o tom da cor eu deixo no -1 também, para ser mais fácil de tratar um pouco no Premiere. Então esse aqui é uma explicação geral da câmera. E olha aqui, pessoal, como que é bonita essa câmera, né? E aqui eu peguei, ainda tá em bom estado, né? Tem essa parte aqui para você poder colocar no suporte. Olha como é que é, o botãozinho do flash. E a câmera assim, né? E os menus superiores dela, né? Os botões superiores, né? Para você controlar a exposição, aqui para você selecionar os modos. Nesse anelzinho você seleciona o zoom, você tira o zoom e coloca. E o botão de ligar e desligar. Certo, pessoal? Então aqui, ó, a câmera. E bem, pessoal, esse aqui foi o vídeo da câmera. Eu espero que vocês tenham gostado aí e eu espero que vocês tenham sido ajudados aí. Não esquece de comentar aí o que você achou, se você tem essa câmera aqui, se você também tem alguma dica, pode estar passando aí pra mim. Pra ser sincero pra vocês, eu ainda sou novato nessa parte de câmeras e toda dica e sugestão é sempre muito bem-vinda. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, galera. Um abração e até o próximo vídeo. Fui!